Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Rodrigo e hoje eu quero conversar com você, empresário, que tem aquele sentimento que você vive matando um leão por dia, mas que você não consegue sair do lugar. Você até avança, mas o dia a dia vai te trazendo para trás com a imprevisibilidade do mercado, a volatilidade das suas vendas. Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo como transformar esse caos, essa confusão, em maior clareza e maior oportunidade para o seu negócio. Eu vou compartilhar através de exemplos reais, de conversas que eu tenho com meus clientes nas consultorias e também dos meus negócios, onde eu faço um planejamento estratégico, onde a maioria das pessoas acredita que para crescer só precisa vender mais. E na verdade eu acredito o contrário, que nem sempre a venda vai ser benéfica, em alguns casos, e que pode até quebrar o negócio se esse negócio não estiver bem planejado, tá? O que eu sei e é o que a literatura fala, que crescer sem um plano é a melhor receita para você chegar em qualquer lugar, menos aquele que você gostaria, tá? Então, antes de iniciar o conteúdo desse vídeo, eu quero me apresentar. Eu me chamo Rodrigo, eu sou empresário, tenho uma empresa com mais de 70 funcionários, atuando no segmento óptico, somos distribuidores, temos uma marca de lentes oftálmicas para óculos, inclusive essa que eu vou colocar aqui no rosto agora para fazer esse vídeo aqui com vocês. E também sou consultor empresarial, ajudo empresários a olhar para dentro dos seus negócios através dos números, e na maioria das vezes nem sabe o que esses números querem dizer, para poder fazer um planejamento e melhorarem a sua estratégia de vendas, ok? Então, acabado aqui de apresentar essa questão do objetivo, né, do vídeo, onde a gente vai transformar essa confusão de ideias, essa loucura do dia a dia, esse leão por dia, em, em essa falta de clareza, em oportunidade e, e análise do seu negócio, e também minhas credenciais aqui, me apresentar. Eu queria te mostrar como um planejamento estratégico, ele é extremamente simples e muito transformador. Você consegue transformar os números dos seus negócios em decisões reais, tá? E, por incrível que pareça, essa previsão vai te dar mais sustentabilidade. Eu vou falar sobre exemplos práticos, vou falar sobre alguns erros comuns e até como grandes empresas, vou trazer aqui exemplos, por exemplo, da Ford, tá? Que se perderam no mercado por falta de adaptação e que precisaram fazer alguma coisa, tá? Então, esse é o conteúdo do vídeo, vai ser um bate-papo aqui, inclusive já estou aqui com o meu cafezinho para a gente conversar. Gostaria de fazer um convite, se você gosta desse assunto, sobre gestão, sobre negócios, sobre planejamento, como sair do estratégico e ir para o tático e para o operacional, fazer uma avaliação melhor do seu negócio. Eu adoro, amo fazer isso, eu vivo para isso, estudo muito para isso, então já te convido aqui, se inscreva no canal. Se você puder, deixa aqui um comentário, o que é que você achou do vídeo, né, para eu poder entender qual o tipo de conteúdo que você mais gosta, qual foi a sua avaliação, qual a sua opinião. Se você não concorda com alguma coisa que eu falei aqui, vai ser muito bom a gente fazer essa troca de experiências, porque você aprende aqui comigo no canal, eu aprendo com você, mas eu preciso da sua contribuição. Se inscreva, deixe o seu joinha aqui, se puder recomendar, salvar esse vídeo, mandar para alguém que de alguma maneira vai se beneficiar com o conteúdo desse vídeo. E lógico, a maioria do conteúdo que eu vou trazer aqui para você são com base na minha experiência e nos livros que eu leio. Sempre tem alguma coisa que eu não sei, ou alguma coisa que você pode contribuir para a gente trazer melhores conteúdos e fazer uma discussão. Afinal de contas, o meu objetivo aqui é melhorar o resultado do meu negócio e do seu negócio. E através da nossa troca de experiências, a gente consegue fazer isso de uma melhor forma, tá? Antes de mais nada, eu queria contar uma história para vocês. Esse vídeo vai se basear na minha vivência, tá? Como consultor e também como empresário, tá? A, a minha consultoria veio através da minha experiência como empresário, tá? Então, no início desse mês, eu gravei esse vídeo, agora em novembro, finalzinho de novembro de 2024, eu comecei uma nova consultoria, tá? Com um novo cliente. E durante a fase de fechamento desse contrato, geralmente eu aplico um diagnóstico empresarial, né, com algumas perguntas ali para o empresário me responder, quais são as dores, o que é que ele está tentando fazer que não está conseguindo.
E depois dessa avaliação, desse diagnóstico, eu agendo uma videochamada com esse empresário para a gente discutir sobre essas respostas, sobre o próprio sentimento do empresário com a sua operação. E esse caso específico, o cliente ele relatava uma dificuldade muito grande na volatilidade do faturamento. Tinha meses que ele faturava 100 mil, tinha meses que ele faturava 200 mil, tinha meses que ele faturava 50 mil. Então, essa volatilidade, essa sazonalidade era muito inimiga da consistência do negócio dele. Nos meses de alta do negócio, ele comemorava, ficava com aquela expectativa de crescimento. Poxa, agora vai, né? Agora a gente acertou, agora a gente conseguiu acertar no marketing, conseguiu acertar na motivação dos funcionários, conseguiu acertar nos clientes. E nos meses ruins, além daquela geração de caixa que ele tinha no negócio, a motivação da equipe, a própria motivação também do empresário ir embora junto, né? Então, restava a essa instituição, essa organização, essa empresa a dobrar os seus esforços para cobrir o prejuízo, né? E ainda tentar deixar uma folga para os outros meses, tá? E depois de uma longa conversa, esse empresário ele me falou o seguinte: Rodrigo, estamos há 6 anos aqui na labuta, matando um leão por dia, sem fôlego para respirar, um mês melhora, aí sobra e às vezes falta e preciso recorrer ao caixa da empresa, zerar o caixa da empresa, através, às vezes até de um empréstimo, um capital de giro ali no banco. E aí eu, escutando aquilo, eu fiquei refletindo, caramba, e eu perguntei para ele, e qual é o plano para que você saia dessa situação? Afinal de contas, a gente ainda estava fechando a consultoria, né? Então ele me falou assim, Rodrigo, eu quero aumentar as vendas. Hoje eu tenho capacidade de receber mais pedidos, a minha produção ela consegue entregar mais, eu tenho mais prazo com o meu fornecedor, então realmente eu só preciso vender mais. Eu olhei aquela resposta e falei, tá, entendi. Aumentar para quanto? Aí ele me respondeu, o máximo que eu puder. Aí eu perguntei para ele, beleza, e qual é o máximo que você pode? Aí ele, o que o cliente quiser comprar, eu vendo. Eu falei, e quanto o cliente quer comprar? Aí ele, não sei, ele que me diz. Eu falei, tá, entendi. Então, você quer vender o quanto seu cliente quer comprar e você não sabe quanto ele quer comprar, então você não sabe quanto você vai vender. E perguntei para ele, e essa estratégia, ela tá funcionando? Você falou que tá 6 anos nessa luta. Aí ele parou, pensou, com aquele silêncio, né, na videochamada. Aí ele, tá, bem, então é por isso que você tá aqui, quero te contratar. Qual é a sua orientação? Falei, bem, a gente precisa montar primeiro um planejamento mais refinado. Como é fazer esse planejamento mais refinado? Então, o primeiro passo de um planejamento é a gente começar olhando o faturamento dos últimos 12 meses e projetar esse faturamento para os 12 meses. Então, sugeri isso para esse empresário ali. Show! Maravilha! Vamos começar. Então, essa primeira fase ela foi rápida, né? Porque a gente levantou rapidamente o faturamento mensal ali dos últimos 12 meses, porque a empresa já tinha um sistema de vendas, né? Um sistema RP, que a empresa vai lá, o vendedor cadastra a venda, o setor financeiro cadastra lá a despesa. E esse é um ponto muito essencial no planejamento, tá? Se você está assistindo aqui esse vídeo até agora, então anota esse primeiro insight. Todos os registros de venda, todas as despesas, todos os clientes, esses são o verdadeiro segredo do negócio, tá? Porque o faturamento passado já passou. O faturamento passado não garante que você vai colocar dinheiro no seu bolso de novo, só novas vendas. Só que esse registro é muito importante para você colocar a sua empresa numa direção que você possa dizer, eu estou caminhando por aqui mesmo. É isso aqui que meu negócio está se desenhando, tá? Então, o primeiro passo foi criar uma tabela muito simples,
Nada muito rebuscado, nada de querer inventar a roda nesse planejamento de faturamento. Então, comece o planejamento mais básico possível, que é o quê? Projetar o futuro com base no próprio histórico da empresa. Inclusive, essa etapa de você fazer essa captação, de você ir lá no seu sistema, buscar o faturamento do exercício anterior, e colocar lá numa planilha simples, tá? No Excel. Essa etapa, essa é uma oportunidade muito grande para você refletindo sobre o panorama atual da empresa, né? Começar a discutir percentual de crescimento, que os sócios e os empresários ali que estão envolvidos naquela empresa pretendem para o negócio, né? Então, as primeiras decisões, elas começam a vir desse próprio início, desse pincelamento. Eu chamo isso como um pincelamento, de você navegar no seu sistema e você trazer a informação para uma base fora do seu sistema. Pode ser num pedaço de papel, pode ser de qualquer forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Só para você visualizar como, para a gente ganhar tempo aqui também no vídeo, tá? Como fazer isso na prática, né? Porque senão fica difícil de você visualizar. Caramba, Rodrigo, isso é muito complexo. Como é que eu posso fazer aqui? Então, eu trouxe aqui um exemplo bem simples, tá? Vou compartilhar aqui e vou até dar um zoom aqui para que você possa enxergar melhor. Então, um exercício. Que exercício é esse, Rodrigo? É você olhar lá para o seu faturamento, tá? De janeiro, por exemplo. Ah, eu faturei 66.200. Em fevereiro eu faturei 70 mil. Em março eu faturei 150. Em maio 110. Em junho 80, 130. Isso aqui são valores hipotéticos, tá? Então, no final desse ano, eu faturei 1.726.020. Tá. E quanto é que vocês gostaria de faturar aqui, Rodrigo? Eu preciso, no mínimo, faturar 100 mil. Então, beleza, vamos colocar aqui 100 mil. E 100 mil aqui. Veja que já deu um salto, né? Em janeiro do ano passado, a empresa faturou 66 mil. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer. Isso pode, e eu adoro quando isso acontece. Maravilha. A gente só tem que saber como é que a gente chega lá. Então, o primeiro passo para você fazer um planejamento estratégico é justamente você fazer esse comparativo, né? Ó, preciso vender 100 mil, então eu estou dizendo que eu vou aumentar aqui meu crescimento em 50%. Aqui, Rodrigo, eu preciso vender também os mesmos 100 mil em fevereiro, então a gente está falando de um aumento de 42%. Tá? Em março foi um mês muito bom, quero repetir. Maravilha. Então, vamos colocar aqui os mesmos 150. Em maio também, 110, quero repetir porque foi um resultado muito bom. Agora aqui em junho eu fiquei 80 mil. Né? Então, vou colocar 100. E assim você vai fazendo. Então, aqui em junho deu um aumento só de 3%, que o cara, poxa, 130, mas eu acho que dá para apertar mais um pouquinho aqui. Vamos colocar um pequeno crescimento. Agosto eu quero manter, em setembro. Então, você ir fazendo esse exercício de quanto você faturou o mês passado e quanto você quer faturar, o início do planejamento começa aí. Você não precisa ficar fazendo e buscando qual é a melhor forma, se você vai fazer isso no Excel, se você vai fazer isso no Power BI, se você vai fazer isso num pedaço de papel. O que é mais importante nessa etapa do planejamento estratégico é você alinhar o quão você quer crescer, quanto você quer crescer, quanto é isso em número, e você visualizar isso. Então, esse exercício de você fazer mês a mês é uma estrutura que vai fazer você ir refletindo no seu negócio. E no final do ano, essa empresa aqui, ela almeja crescer 12,6%. Olha só que legal. Nesse primeiro exercício simples, de você ir lá no seu sistema, você ver quanto você faturou e quanto você está querendo faturar, você já consegue dizer, eu quero crescer 12,6% no ano que vem. Então, eu não posso esperar que minha empresa cresça 20%, nem 30%, nem 100%, porque eu já estou dizendo que eu quero que ela cresça 12%. Então, fazer essa reflexão aqui não vai durar nem 5 minutos para você fazer. Talvez 10, se o seu sistema, se você não tiver ambientado a resgatar isso no seu sistema. Então, essa reflexão vai já te dar um plano. Qual é o seu plano?
crescer 12,6% no ano. Entende que essa comparação, esse pincelamento, e isso não exige nenhum conhecimento avançado em Excel ou qualquer outra ferramenta. Essa reflexão é muito importante, tá? De você fazer esse afunilamento, eu chamo de fato, você pincelar o seu negócio, de você trazer a reflexão, né, nem do ponto de vista filosófico, tá? Mas de você fazer essa avaliação do seu negócio para você construir esse panorama, onde você projeta esse faturamento, você pega esse faturamento levantado, você organiza numa tabela muito simples de comparar os dados reais e fazer previsões futuras. Essa base é uma base, essa, essa base é essencial para o planejamento. Não adianta, você precisa entender onde você está e decidir aonde você quer chegar. Então, essa é a forma. A gente inicia um planejamento estratégico assim. Quanto eu estou faturando, quanto eu quero faturar. E, se possível, projete isso para os 12 meses, porque se você, não adianta fazer só para um mês, você já projeta os 12, e você calcula lá quanto é que sua empresa vai crescer por mês. E aí você vai cobrar de você mesmo esse crescimento. Sua empresa cresceu os 12,6% que você estava almejando? Então, essa reflexão é muito importante, tá? Bem, tomar um café aqui e também aproveitar. Não esquece, tá? Se inscreve aqui no canal. Não quero ficar repetindo isso, tá? Então, vou te convidar porque isso me ajuda. E também deixa aqui seu comentário, o que é que você está achando, se o conteúdo está muito difícil. Não tem como ser mais simples do que isso, tá? Isso é um bate-papo, uma conversa para você entendendo como é que funciona um planejamento estratégico. Aí, beleza, Rodrigo, eu já fiz esse planejamento, já coloquei lá a previsão de faturamento de janeiro, fevereiro, março, abril, e agora? O que é que eu faço, né? Então, com esse planejamento da empresa em mãos, esse planejamento anual, você pegou lá, você fez um pedaço de papel primeiro. Até recomendo que você faça um pedaço de papel para você não se distrair. Então, você colocou aquele negócio em cima da mesa e aí você pode dizer assim, caramba, o trabalho já começou. Eu já fiz a primeira parte. Eu já consegui colocar dentro da minha previsão uma expectativa de crescimento da minha empresa. Agora eu já tenho um ponto de partida. É aqui que eu vou largar. A largada da minha corrida começa aqui. Só que agora é hora de responder só mais uma pergunta. Como é que a empresa vai alcançar esse faturamento desejado? E essa tarefa, ela não é complicada. Ó, preste atenção aqui, cara. Essa tarefa ela não é complicada, mas ela exige tempo, dedicação e principalmente atenção nos detalhes. E é aqui que muita gente desiste. A maioria vai desistir aqui. Ah, não vou fazer esse negócio não. Tá? Ou porque você não sabe fazer, ou não tem capacidade de fazer, ou você não está disposto a pagar o preço que esse planejamento e colocar isso dentro do papel vai te provocar ali na frente, que é você se cobrar e você ficar com medo de falhar. Planejar parece uma especulação, né? Ah, é um cassino, Rodrigo, não tem como eu colocar isso no papel e não acontecer. Só que, na verdade, é justamente o oposto, tá? O primeiro passo para você sair dessa incerteza que eu falei no início do vídeo, de matar um leão por dia, de não saber quanto você vai vender, se vai ter dinheiro para pagar a conta, ou quanto você vai crescer, é construir um planejamento baseado nos seus dados. Não tem como fazer diferente, pelo menos não que eu conheça. E se você tiver, deixa aqui um comentário, porque eu quero aprender que forma é essa que eu ainda não sei. Mas beleza, Rodrigo, como fazer então esse negócio na prática? A gente já chegou lá a fazer um planejamento anual, já sei que eu vou crescer 12,6%. Você já disse que a maioria das pessoas travam aí, não conseguem dizer como a empresa vai faturar isso. Mas como fazer isso na prática? Beleza, você entrou aqui no vídeo e eu te disse como você vai fazer um planejamento estratégico, tá? Vamos imaginar aqui que essa empresa que eu falei é um restaurante. Então, quando você vai lá no restaurante, você pega um cardápio, por favor, garçom, o cardápio. Então, você pega lá e você vai ver que tem várias coisas dentro desse cardápio. Caramba, olha só, aqui nesse cardápio tem entrada, tem prato principal, tem sobremesa, tem bebida. Como é que eu projeto um crescimento de um restaurante? Como é que eu projeto um crescimento de uma empresa de artigos óticos?
como é que eu projeto um crescimento de uma livraria? Você precisa olhar para os produtos que você vende. Por quê? É o que você vende. Não tem como fazer planejamento se não for planejamento de produto. Tá? E aí que entra um bom sistema. Esse sistema ERP, você registra as vendas, tem diversos aqui, esses mais conhecidos, mais comuns do mercado, Conta Azul, qualquer sistema que você queira usar no seu negócio, ou que você já usa no seu negócio, tá? Porque um bom RP, ele registra a venda, registra a despesa e registra a venda por produto. Geralmente, cada produto tem um código, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E com poucos cliques, a maioria dos relatórios hoje em dia já está muito craque em fazer isso. Você consegue criar, puxar relatórios dos produtos que mais vendem, o ticket médio de cada produto, qual é a sazonalidade de venda, se tem um produto que você vende mais no mês, se você vende mais picolé no verão e menos picolé no inverno, no dia de chuva. Aqui no Nordeste, onde eu gravo esse vídeo, a empresa, se for um restaurante que vende picolé, vai vender mais picolé no verão, no mês de junho e julho talvez ela venda mais café. Então, entender essa sazonalidade é essencial para você fazer a base do seu planejamento. E parece simples, certo? Só que aí é onde começa a enxurrada de problemas. Por quê, Rodrigo? Porque tem muito produto cadastrado com nome confuso dentro do sistema, duplicado, ou às vezes até triplicado, atrapalham o vendedor a lançar, atrapalham qualquer tipo de análise que possa fazer. Então, um sistema ERP mal gerido, ele deixa de ser uma solução e se torna um problema. Você começa a fazer o controle fora do seu sistema, controle de estoque, você consegue fazer o controle de venda fora do seu sistema. Eu já vi empresa fazendo todas as vendas no sistema e todas as despesas em planilhas. Eu já vi empresa fazendo todas as vendas e despesas no sistema e controlando o estoque em uma planilha. Por quê? O sistema não está adequado para a empresa e a empresa não está sabendo adequar o sistema à realidade dela. Porque se a empresa permite que um sistema não se adeque, então a empresa está jogando contra ela mesma em deixar aquele sistema. Então, a justificativa. Eu não aceito uma justificativa por muito tempo de que o sistema é incompatível com a necessidade da empresa. Pô, se for incompatível, muda, cara. Não fica dando essa desculpa. Mas tem muito problema que surge com os próprios sistemas. E quando não tem sistema, quando a empresa não tem sistema, mesmo com essa necessidade óbvia de um sistema, tem muita empresa que não tem sistema. Né? Então, o sistema, ele é o coração do planejamento de qualquer empresa, seja planejamento de produção, seja planejamento estratégico, seja planejamento operacional, seja planejamento de compra e de venda. Quando o sistema está desorganizado, geram muitas consequências graves. O fluxo de caixa se perde, perde o controle, o estoque fica desatualizado, a sazonalidade dos produtos ela não é acompanhada, você não sabe por que está vendendo mais ou por que está vendendo menos, não tem previsibilidade de receita e despesa, você não consegue projetar suas despesas, mesmo aquelas recorrentes como aluguel, folha, energia, tá? E o pior de tudo, quando a empresa tem um RP mal gerido, ela acha que está tudo resolvido, mas não está. Ela acha que está tudo bem só porque ela tem um sistema. Tem muita empresa que só tem sistema porque tem que tirar nota fiscal. E não deveria. Esse é o segredo. Presta atenção aqui, cara. Esse é o segredo de qualquer negócio. A informação, o input, né? O quão você alimenta bem o seu sistema. Eu sempre falo isso nas minhas consultorias empresariais e nas minhas empresas. Nós temos que ser os defensores, os guardiões do sistema. Os guardiões do sistema. Tá? Você não pode deixar que o sistema se torne um subutilizado, tá? Um subproduto do seu negócio. Porque é ali que é a base para qualquer tipo de planejamento e controle da empresa. Mas tudo tem uma solução, na verdade, tudo tem uma solução, menos para a morte, porque esse é o nosso destino, mas com alguns ajustes simples, organizando essas nomenclaturas, criando códigos organizados, códigos únicos para os produtos, limpando duplicidade, fazendo todos os lançamentos do setor financeiro de compras
de despesas, de folha de pagamento, o sistema volta a ser uma ferramenta poderosa, uma ferramenta para que ela surgiu. Então, quando você faz esse processo de organização do seu sistema, aí sim você pode começar a fazer um planejamento mais detalhado do seu faturamento com base no próprio sistema. Então, se você foi lá, captou as informações de planejamento de venda, é hora de destrinchar essa estratégia de faturamento. Então, se você olhar detalhadamente o preço de venda e o número de vendas por produtos, esse é o próximo passo que você pode transformar esses dados em decisões. E como você pode fazer isso? Eu também trouxe aqui um esquemazinho de uma planilha bem simples, só para você visualmente ter uma referência, tá? Então, deixa eu compartilhar com você aqui. Vamos voltar aqui para o nosso planejamento de faturamento, tá? E eu coloquei o seguinte, imagina aqui que essa empresa ela é um restaurante, certo? Vou tirar um pouco do zoom. Então, o que foi que eu fiz aqui, né? Imagine que essa... Coloquei aqui exemplos aleatórios, né? Um carbonara, um prato, que é vendido por R$ 40. A lasanha, que é vendida por 45. E um Alfredo, né? Que é um prato também de massa, que é R$ 50. E aqui está o número de vendas, ó. Essa empresa em janeiro de 2024 vendeu 30 carbonaras, 40 lasanhas e 70 massas de Alfredo. Já já eu explico o que é essa categoria aqui. Então ela teve esse faturamento. Faturou R$ 1.200 de carbonara, 1.800 de lasanha, 3.500 de Alfredo. E aí, beleza. Quando chega aqui na carne, no prato de carne desse restaurante, de cara a gente já vê aqui que a venda é muito maior, né? 210 pratos vendidos de maminha, 250 de picanha e 120 de fraldinha. Veja que a carne é predominante no faturamento dessa empresa. Enquanto a massa aqui representa algo próximo aqui de R$ 6.000, né? Fazendo uma conta de cabeça aqui, R$ 6.500, você já vai olhando aqui a categoria carne, ela já representa aqui quase 30, 36, quase 40 mil ou mais aqui, 40 mil de faturamento. Veja que esse restaurante não pode ser nem considerado um restaurante de massa e carne. Ele é 80% carne e 20% massa. Então, quais são os esforços? Eu não vou fazer essas reflexões agora não, tá? Mas olhando esse número, você é um cara inteligente. Olhando esses números aqui, o que é que você já tem de análise? Fica mais fácil. Isso que eu estou falando do faturamento de 2024, faturamento passado, tá? E aí eu trouxe também um ranking aqui de bebidas. Coca-Cola, Coca Zero e Fanta, cada uma vendida R$ 7. Só que a Coca Zero, ela representa R$ 8.400 no faturamento, enquanto a Fanta, ela só representa 700. A primeira pergunta que eu faria aqui é, o que é que não pode faltar no estoque? Fanta ou Coca? Faltou dinheiro para o caixa. O que é que a gente pode ter que escolher aqui em comprar Coca ou Fanta? Pô, não compra Fanta. Compra Coca, só não deixa de faltar Coca, tá? Então é esse tipo de análise que no próprio trabalho de você pincelar as informações, você faz, caramba, eu não sabia que a gente vendia tanta picanha assim. Vou ter que negociar com o meu fornecedor, porque a picanha tá cara. Eu não quero nem entrar em margem de produto, tá? Isso é talvez um conteúdo para um próximo vídeo. Mas eu tô falando de planejamento. Aí, beleza, essa empresa aqui faturou os 66.200, tá? E aqui eu até peguei esse mesmo exemplo, ó, 62.200. Aí eu pego lá o empresário, beleza. E quanto é que você quer faturar no ano que vem desses itens? Então, Rodrigo, deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Então, de carbonara, que eu vendi 30 ano passado, eu quero vender 35, de lasanha 45, de Alfredo 75, de maminha 250, de picanha eu vou subir para 300, e de fraldinha 150, bebida Coca-Cola 1.500, 1.200 e Fanta 120. Então, ele projetou aqui 78 mil de faturamento, né? Nesse próprio planejamento. Aí eu olho para esse negócio e faço, beleza, entendi. Então você quer crescer 18% nesse mês. Tá? Só um trato do mês de
de janeiro, né? A minha primeira pergunta, cara, se você vender, se são esses itens aqui do seu restaurante, tá faltando faturamento aqui, ó. A gente vai ter que aumentar alguma coisa aqui, porque você me disse que iria vender aqui em janeiro, sua previsão é de 100 mil e não de 78 mil. Então você vai ter que vender mais aqui. Ou mais picanha, ou mais lasanha, ou mais Alfredo, eu não sei. Mas isso aqui é um substrato de como você vai chegar nos 100 mil reais, que nesse caso aqui tá 78. Então é esse momento que o empresário para. Caramba, e agora? Como é que eu vou vender isso? E aí vai, né? Aí a reflexão aqui, ela é infinita. Você começa a se questionar das suas estratégias, se o seu marketing está direcionado, se as campanhas estão sendo bem feitas. Então, veja, não precisa ser um gênio para perceber que maminha, que a picanha, que são os produtos carro-chefe do restaurante e que não pode faltar. Já esses carbonaras, que tem uma venda mais tímida, a bebida, por exemplo, Coca-Cola, ela supera muito a Fanta, que talvez não precisasse estar ali no cardápio, simplificar o cardápio, não sei. São questionamentos que só o dono pode dizer, não, cara, eu quero manter a Fanta aqui, quero manter o filé Alfredo, o Alfredo aqui, já que não é um item do cardápio. E você deve estar se perguntando, Rodrigo, aquelas categorias ali, o maço, carne, eu gosto de incluir categorias nesses planejamentos, porque todo negócio tem uma categoria. Ah, eu vendo serviço, vai ter categoria. Cria uma categoria. Por quê? Você foge, você não fica preso só na análise do próprio produto, mas sim de uma classe de produtos. É carne ou é massa ou é bebida? Então, o que é mais importante aqui para o meu negócio? Então, eu sempre recomendo que os clientes façam a mesma coisa, né? Porque você diversifica a sua análise, traz esses novos tópicos, essas avaliações, tá? Por exemplo, o que eu falei lá, né? Esse é um restaurante de massa ou carne? Essas bebidas estão cumprindo, de fato, o que está sendo esperado, como um produto complementar no cardápio? Ou tem gente entrando no restaurante só para comprar a Coca? Porque está vendendo muito mais refrigerante do que a soma de todos os pratos, né? Então, quando a gente começa a olhar para esse planejamento por linha de produto, você começa a observar com mais atenção quais são os produtos que você mais importantes, né, que você mais fatura, que sustentam o faturamento, se as suas estratégias de venda, por exemplo, lá no Instagram desse estabelecimento, ele posta muito mais massa do que carne, mas ele vende mais carne. Então tem que postar mais carne, porque o cliente está dizendo, eu venho aqui para comer carne, não venho para comer massa. Você pode planejar compra, o próprio posicionamento dele no cardápio. Você pode pensar a longo prazo, se você aumenta o mix de carne, se você se especializa, se você investe mais em, em um curso para sua equipe para ter mais pratos de carne, ou se você negocia com o seu fornecedor. Tá? Então, esse tipo de análise que eu gosto de fazer no negócio. Mas você se pergunta, Rodrigo, e se esse planejamento estiver errado? Tá? É lógico, tá? Isso aqui é muito importante. E um planejamento estratégico, ele não garante que você vai acertar. Tá? Na verdade, eu acho que é até muito mais provável que você erre, tá? Porque vão acontecer mudanças no caminho. E é impossível acertar isso. Mas a gente tem uma base forte que é o próprio histórico dentro do sistema, desde que ele esteja organizado. E aí você se pergunta, né? Mas, Rodrigo, para que eu preciso planejar se é tão fácil de errar? Por que eu preciso planejar, né? Como é que isso vai diminuir os meus riscos? Veja que planejar não é sobre prever o futuro e acertar 100%. E é aí que muita gente fica muito travado em fazer esse tipo de planejamento, muito empresário, quando eu sento para fazer, e ele fica com medo, né? Tem receio, porque abre um espaço para essa reflexão. Caramba, mas eu estou colocando um número aqui que é muito aleatório. Mas quando você coloca esses números no papel, você começa a enxergar coisas que estavam invisíveis, né? Porque esse produto vende menos do que eu esperava, né? Porque você tem a previsão e você de fato vai lá, eu planejei vender 300 picanhas esse mês e vendi 150. Será que esse produto está ficando obsoleto? Né? No caso da picanha não, né? Mas será que a concorrência está vendendo mais barato?
ou tá oferecendo algo melhor. E se bateu muito, né? Esse mês eu vendi 150 lasanhas. Poxa, por quê? Tem alguma coisa especial, tem uma coisa diferente aqui? Então você começa a avaliar. O planejamento não é para acertar. O planejamento é para te dar um balizador. Eu pensei que era essa direção aqui, eu tô indo nessa direção. Show. Não, meu negócio tá indo na direção oposta. Por quê? Esse produto que está vendendo mais do que planejado, ele é uma oportunidade para aumentar o preço? Porque está aumentando a demanda, você está aumentando a demanda pelo produto, você tem que deixar a oferta mais atrativa para o seu negócio. Tá? Então, planejar é criar essa clareza, e a clareza é a base para essas decisões mais inteligentes. Qual é a direção do meu negócio? Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês mais ou menos uma conversa que eu tive com um cliente, né? Então, ele fala assim, Rodrigo, eu nunca fiz esse planejamento de venda por produto. Eu sempre foquei no que o cliente quer. Aí eu perguntei para ele, caramba, entendi, mas quem disse que com esse planejamento você vai deixar de vender o que o cliente quer? Então ele me perguntou, tá, beleza, e para que serve isso? Eu não tenho como saber o que o cliente vai querer, se ele vai querer comer uma lasanha ou se ele vai querer comer uma carne. Aí eu parei e fiz a seguinte pergunta para ele, beleza, então qual é a sua estratégia? Aí ele tem uma meta de faturamento, eu tenho que faturar 5 mil por dia. Eu falei, tá bom, então seu foco não está no cliente, seu foco está no faturamento diário. Sua meta está no faturamento diário. Aí ele parou, olhou, refletiu e falou assim: olhando por esse lado, sim. Eu falei, porque se fosse uma meta de faturamento por cliente, se o foco fosse no cliente, você tinha que ter assim: esse cliente aqui, João, ele tem que comprar 3 mil, esse cliente aqui tem que comprar 2 mil. Então, isso seria o foco no cliente. Você acompanhar a trajetória e a venda do cliente. Isso vai funcionar mais com empresas que têm um cliente mais recorrente, né? Aí eu fiz essa pergunta, tá, e o que que acontece se você bater os 5 mil? Falei, pô, show de bola, batemos a meta. Estoura o champanhe e vai para outro dia, né? Aí eu, tá, beleza. E o que que acontece se você não bater a meta? Aí, pô, a gente tenta recuperar a diferença no dia seguinte. E se você não bater no dia seguinte, a gente recupera no dia seguinte. E se não bater no outro dia seguinte, a gente recupera no dia seguinte. Eu falo, cara, quando é que você vai analisar? Quando é que a análise começa? Porque do jeito que você está falando aí, parece que ela acaba no dia, né? Ou bateu ou não bateu. E se você não bateu, a solução que você tem é, tá, beleza, se esforce mais amanhã. E se bateu, parabéns, show de bola. Então, realmente, você está dizendo que você vai continuar matando um leão por dia, porque você está dizendo que a sua estratégia é essa. A sua estratégia é matar um leão por dia. Você já está dizendo que você tem que vender 5 mil no dia. Aí pensou assim, caramba, Rodrigo, é verdade. Aí eu falei para ele, cara, me escute, fazer esse planejamento não garante acerto. O que garante é essa reflexão, né? Porque o produto está vendendo mais do esperado, porque esse produto está saindo mais do que o previsto. A concorrência está vendendo mais barato? Esse item vendeu mais? Será que ele está em falta no mercado? Será que eu tenho que subir o preço? Então, o planejamento estratégico vai muito além de você bater essa meta diária. Ele dá a clareza que você precisa. Ele começa a transformar esse bateu, não bateu, em um entendimento mais profundo, mais direcionado, mais fundamentado do seu negócio. Você foca no que você precisa ajustar e do que você precisa fortalecer. Ele falou: "Tá bom, Rodrigo, entendi. Entendi qual é essa questão da clareza, né". Então, assim que eu convenci o cliente com essa abordagem, ela traz mais clareza para o negócio, é porque ela direciona a atenção para o que está dando certo e elimina o que não funciona, entende? O mercado ele está em constante evolução. Às vezes, até pela própria tecnologia, não de vender uma carne mais tecnológica, mas às vezes o cliente ele prefere pedir num cardápio físico do que no digital, ou no digital do que no físico, ou pedir em casa. Então, pelas próprias mudanças do próprio comportamento do consumidor também, né, que exigem processos mais eficientes, uma comida mais bem feita, mais elaborada. Acho que o mercado vai se ajustando para essa própria necessidade de você entregar algo melhor. Tem um exemplo que eu queria trazer aqui, né, que eu estava refletindo sobre a Ford. Esses dias eu estava assistindo o filme da Ford, Ford versus Ferrari, que fala sobre a própria produção da Ferrari, aquela produção massiva, né, de
produção, 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 produção. E a indústria da Ford, ela revolucionou o mercado com o Ford T, que era um carrinho, né? O primeiro carro popular da história, que eles tinham uma produção enorme, a Ford com o Henry Ford, que trouxe essa questão da revolução industrial na indústria automobilística, eles produziram mais de 15 milhões do mesmo carro. O carro saía com o mesmo formato, a mesma cor, a mesma roda, não tinha essas versões que a gente tem hoje em dia, né? Então, o Ford T, que era esse carro, ele foi sucesso de venda ali de mais ou menos 1913 a 1927. Por mais de 15 unidades, 15 milhões de unidades vendidas, né? Só que esse carro ele saiu do mercado. Entende? Em 1927, esse carro parou de ser fabricado. Mas por quê? Porque a Ford acompanhou, né? Ela ficou fazendo aquele carro ali igual, 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 igual. Só que o próprio mercado ele foi se reajustando, né? Ele queria um negócio diferente. As pessoas começaram a ver, cara, eu não quero esse negócio igual, não. Eu quero um Porsche diferente, eu quero sei lá, um carro da época diferente. Então as pessoas começaram a ter uma mudança de comportamento no consumo do carro, porque a própria tecnologia, a própria mudança do mercado foi dizendo assim: olha, Ford, esse carro que você está fazendo mesmo há 12 anos, eu não quero mais não. Então a Ford foi acompanhando as vendas ali e direcionou a fabricação dela para outros carros. A Ford está até hoje aqui nos nossos dias, né? 2024, e provavelmente vai se manter aí por muitos anos. Mas imagina se a Ford não acompanha o planejamento dela, né? Ó, a gente está perdendo venda, a gente precisa mudar a nossa estratégia. Se ela ficasse abraçada, fazendo a mesma coisa, seguindo a mesma estratégia, seguindo a mesma linha de produção, a Ford teria deixado de existir em 1927, porque ela só produzia esse carro. Então, será que eles estavam prevendo essa migração na época? Ou eles estavam apenas acompanhando as vendas de mês a mês? Se bateu, não bateu, ó, a gente bateu, vendeu tantos carros, vendeu tantos carros. Então, assim, a gente está falando de uma grande empresa, mas que isso se aplica no nosso negócio, tá? Então, essa reflexão que eu queria colocar aqui nesse vídeo, né? Esse vídeo mais longo, com pessoas mais inteligentes para assistir esse vídeo. Então, se você assistiu até o vídeo até aqui, né? Eu te agradeço por isso. Realmente é um marco muito importante estar aqui com você, né? Até para mim mesmo, de produzir esse vídeo, né? Não é uma coisa que deveria ser difícil, mas a gente fica colocando essa dificuldade sem um planejamento. Eu te agradeço por assistir esse vídeo até aqui, mas a questão é, o plano, ele não é a reflexão que eu tiro desse vídeo, né? Que eu queria trazer aqui para você. O plano não é sobre prever, sobre acertar 100%. O plano é sobre clareza. Porque no final, o planejamento estratégico não é sobre só acertar sempre. Você não vai acertar. É sobre você criar esse ambiente da sua empresa onde você consegue fazer uma reflexão do processo. Entende? E você começar a se perguntar: por que eu não vendi o que eu esperava? Por que esse produto superou as expectativas? Será que a minha estratégia está se adaptando com as mudanças do mercado? Essas perguntas, elas são a base para você construir um negócio que cresce com consistência, mesmo com esses cenários de incerteza. Então, essa história também da Ford é um lembrete muito importante, né? Que eles não perderam o mercado, ou então pelo menos se mantiveram no mercado, podem até ter perdido o mercado na época, não porque eles eram bons, 100% eram os melhores. Tá? A empresa ela precisa se organizar e ir além do dia seguinte, desse dia após o outro, desse ciclo, eu preciso vender, preciso vender, preciso vender. Ela precisa acompanhar os processos para que ela não fique na corda bamba, correndo atrás do risco e vendo que aquele dia, aquele fluxo do dia era aquilo e pronto, tá? Nesse restaurante que a gente criou aqui para esse vídeo, nesse exemplo hipotético, as respostas começavam a aparecer com uma simples análise, através dos números dos olhos ali que estavam debaixo da empresa, só abrindo o sistema, né? Esse planejamento aí que revelou que picanha e maminha eram itens importantes e que sustentavam boa parte do faturamento e que a Fanta vendia muito menos, se fosse para escolher algum refrigerante para estar ali dentro, é óbvio que seria a própria Fanta, a própria Coca-Cola e não a Fanta. A gente mostrou aqui também que produtos que precisavam de um posicionamento melhor nas redes sociais, ou talvez até de uma despedida, tirar massa ou fortalecer a carne. E o que eu mais aprendi aqui hoje é que
Planejamento é sobre você olhar para as coisas certas, tá? Parar de lutar com, parar de lutar com o seu leão, tá? Parar de querer matar um leão por dia e começar a construir um próprio caminho, onde, quem sabe, até os leões eles passem a trabalhar para você. Tá? Então, eu deixo aqui essa reflexão, tá? Qual é o seu plano? Eu sempre pergunto isso na minha empresa, pergunto na consultoria, e que não é difícil fazer um planejamento estratégico. Você já viu de que maneira é. E não precisa complicar isso. Faça de uma forma fácil, simples. E a última dica que eu poderia dar aqui é: faça disso um exercício agradável, como se você fosse jogar um jogo de tabuleiro, onde você vai ser o criador do futuro da sua empresa. Porque crescer sem um plano é a melhor receita para você não chegar a lugar nenhum, ou chegar num lugar que você não gostaria. Tá? Então, assim, com essa reflexão, eu me despeço desse vídeo. Queria agradecer aqui pela sua participação, pela sua colaboração, em ter se inscrito no canal, em ter comentado aqui. Não se esqueça realmente de deixar o seu feedback aqui no final do vídeo. Qual tema você gosta de falar, qual tema que você gosta de escutar aqui no YouTube, se esse tema te agrada. Eu falo sobre planejamento, sobre gestão empresarial, sobre negócios, sobre virtudes também do próprio negócio, sobre liderança, de melhores práticas de gestão. Então, deixa aqui seu comentário, o que você achou. E muito obrigado, e até o próximo vídeo.